Bem, estamos ao vivo agora. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Essa é a primeira live que a gente está fazendo do programa de pesquisa operacional Unifesp-ITA. Então, nós temos aqui como convidados a Rafaela Veloso, que faz doutorado aqui no nosso programa, e o Renan Butkiewicz, que faz também doutorado no nosso programa. A ideia hoje é bater um papo, assim, como eles estão no mercado, estão fazendo doutorado, como é que foi essa transição. Então é um bate-papo e quem quiser fazer pergunta, está à vontade aqui. Depois de uma introdução, a gente começa a postar as perguntas. Então, bem, boa noite. Agradeço muito aí a Rafaela e o Renan, porque estavam, né, no trabalho até agora e em vez de descansar, estão conversando aqui com a gente. Vou começar perguntando para a Rafaela, até para a Rafaela contar para a gente um pouco o seu projeto de doutorado. Qual é o projeto? Quem que é sua orientadora, seu orientador? Conta um pouco para a gente. Mas olha, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, Leandrino, por essa live. Acho que o assunto também da live é bastante pertinente, é bem legal. Então, o meu tema de doutorado, assim, eu me empolgo um pouco quando eu começo a falar do doutorado. Então, eu vou tentar ser mais sucinta, mas se estiver demorando muito, você me dá um toque para eu ser mais rápida. Tá ótimo. É na área de logística humanitária, né? Minha orientadora é a professora Juliana Céspedes, da Unifesp. Eu tenho um orientador, que é o professor Douglas Allen, da Universidade de Edimburgo. E a logística humanitária, assim, os problemas de logística humanitária são bastante parecidos, existe uma relação com a logística comercial, porém são problemas na situação de desastre, né? E mais especificamente, no caso da minha tese, desastres naturais. E existem algumas particularidades da logística humanitária que fazem ela ser diferente da logística comercial. Então, acho que os dois pontos principais são, primeiro, as incertezas, né? Você tem muito mais incerteza, porque os desastres eles são eventos esporádicos, então você não sabe onde vai acontecer, quando vai acontecer, a magnitude, quantas pessoas vão ser afetadas, né? Quais rotas vão estar bloqueadas ou não. E aí, por isso, é um campo onde existe muito valor em aplicar modelos estocásticos, né, em utilizar ferramentas de estatística também. E o segundo ponto que faz a logística humanitária ser um caso particular, digamos, é a falta de dados também, né? Nem sempre é fácil para as organizações, para as ONGs, para o governo, para a defesa civil, conseguir os dados assim corretos, né, exatamente, de todos os desastres, inclusive dos menores, e agregar tudo isso em uma base. Então, as ferramentas estatísticas também acabam tendo valor nesse sentido, dentro de logística comunitária. E aí, o meu problema da tese, especificamente, é um problema de localização e locação, né, onde a gente tem que tomar decisões para pré-posicionamento, porque quando acontece um desastre, a gente precisa ter uma resposta rápida, né? O item de auxílio ele tem que chegar na vítima, né, em tempo hábil e no momento que é necessário. Não adianta chegar 3, 4 dias depois. Então, isso é um grande desafio também, né, em logística humanitária. Então, a gente propõe um modelo para construir armazéns para pré-posicionamento, ou seja, para disponibilizar os kits de auxílio humanitário antes dos desastres acontecerem. E aí, quando o desastre acontece, a entrega é muito mais rápida, porque já está tudo pronto, já está tudo encaminhado. E a cadeia de suprimentos já está toda planejada para conseguir atender as vítimas. Então, algumas das decisões que a gente tem que tomar dentro do problema é assim, se a gente for imaginar o Brasil, né? Lógico que o modelo, ele tem um certo grau de generalização, então poderia ser aplicado em outros países, em outros casos, mas se a gente pensar no território nacional, né? Onde que a gente vai colocar esses armazéns? Quantos armazéns a gente vai colocar? Qual vai ser o tamanho de cada um? Qual a quantidade de kits de auxílio eu vou colocar em cada armazém? E como que esses kits vão ser compostos, por exemplo? Né? Como que eu vou fazer a distribuição, então, para aquele estado, para aquele determinado grupo de cidades? Qual armazém que vai estar responsável em atender aquela localização?
né? Então, é uma série de decisões que precisa ser tomadas e os dados têm que ser analisados em conjunto, né? E aí, pegando todo o histórico, a gente não tem certeza onde vai acontecer o desastre, mas a gente desenvolve um modelo estocástico para conseguir, assim, tomar a melhor decisão, apesar dessas incertezas. Não, legal. É bem interessante e importante. E vocês trabalham com estatística e modelagem do problema como um problema de otimização? Isso, é um modelo de otimização estocástica. Tá, legal. Muito bom, muito interessante e importante. E aí, um ponto-chave da minha tese de doutorado incluir a vulnerabilidade social nessa tomada de decisão. Porque a gente sabe que as regiões que são mais pobres, elas têm maior dificuldade nessa fase de resposta, né? Elas têm menos recurso próprio para lidar com a situação do desastre. Então, assim, o governo, ele tem um orçamento limitado, não só o governo, mas, assim, todos os players, né? Todas as instituições que estão organizadas para dar auxílio quando um desastre acontece, elas têm uma restrição de orçamento também. Então, como que você faz para fazer essa distribuição de recursos de uma maneira que, assim, ela atinja o maior número de pessoas possível, né? Que a gente consiga minimizar o sofrimento humano o máximo possível, mas também priorizar as pessoas que mais precisam desse auxílio na fase de resposta. Então, o desafio da minha tese é justamente fazer um modelo que considere também a vulnerabilidade social dentro da tomada de decisão. É um problema de otimização multiobjetivo? É um problema de otimização multiobjetivo. Exatamente. Muito bom, muito interessante, Rafaela. Depois eu vou pedir para você explicar aí como que você parte, como a experiência que você está desenvolvendo no doutorado, desse problema que é relevante socialmente, você está aplicando técnicas, né, de otimização estocástica, otimização multiobjetivo, como que você usa isso aí no seu trabalho que você está desenvolvendo. Mas eu vou pedir para o Renan se apresentar, falar um pouco da tese de doutorado dele, também quem são seus orientadores. Conta um pouco para a gente aí, Renan. Vou contar um pouco sobre o orientador aí. Boa noite, pessoal. Obrigado aí de novo pelo convite. Também eu faço minhas as palavras da Rafa também. Eu acho que é uma oportunidade bem legal de estar falando sobre isso, né? Sobre essa integração que tem que existir, né? Entre a academia e o mercado, e falar um pouquinho sobre a pesquisa e sobre como é o dia a dia, né? Do serviço. Tá? Então, eu agradeço bastante. O meu tema de pesquisa no doutorado é otimização sob incerteza. Então, eu tenho, na verdade, dois braços, né, da minha pesquisa. Eu tenho um desenvolvimento de um método para otimização sob incerteza. A ideia foi criar um método que consiga pegar problemas difíceis, problemas que já existem hoje, né, mas não tem incerteza considerada, e como fazer essa transição entre a otimização tradicional, hoje, com parâmetros conhecidos, para um problema que considera a incerteza, né? Então, esse algoritmo que a gente criou aí, o meu orientador é o professor Leduino, e o meu co-orientador é o professor Weldon Lodvik, lá da Universidade do Colorado, lá nos Estados Unidos. E a ideia desse algoritmo, né, que foi desenvolvido na realidade em parceria também com o professor Michel Gendreau, lá da Polytechnique do Canadá. A ideia é usar a simulação para transformar um problema de otimização grande, né, que é um problema de otimização considerando incerteza, ele normalmente é um problema que ele vai demandar muito, e às vezes ele é até intratável, né? Às vezes ele até para ser resolvido computacionalmente ele não dá, para uma instância menor desse problema, mas com uma resolução sequencial de problemas menores, considerando parâmetros conhecidos. Então a simulação ela vem para trazer essas fotografias que a gente monta os problemas pequenos de otimização, resolve todos eles
E aí a gente vai combinando com uma estratégia de árvore, combinar essas soluções para encontrar uma solução boa para o problema original, uma solução que seja blindada pela incerteza. Então, é uma solução que ela vai continuar sendo uma solução viável para o problema, uma vez que o parâmetro que a gente não conhece se realize no dia a dia. Um exemplo bom para falar sobre isso é o de plantação, por exemplo, né? Então, se a gente tem uma demanda por uma plantação de milho, por exemplo, né? E a gente não tem a certeza de qual vai ser o rendimento daquela safra. Mas a gente tem uma desconfiança, dá para determinar um intervalo em que essa eficiência vai acontecer. E isso para a produção de produção agrícola, a gente pode colocar vários produtos, né? Milho, soja, beterraba, enfim, pode colocar o que quiser. E aí a gente monta um problema de otimização considerando essas eficiências desconhecidas, né? E esse algoritmo ele vai pegar esses intervalos, vai fatiar esses intervalos e vai pensar assim, imagina que as eficiências de produção, cada uma delas assume um valor específico. Tá, assumindo que a produção de milho foi de 5 toneladas por hectare, qual que deve ser meu investimento na plantação? Quanto eu tenho que necessariamente gastar de sementes de milho, né? Para poder fazer a plantação chegar no meu lucro máximo no final do período. Então, eu consigo resolver probleminhas desse tipo, vários, e aí eu combino as soluções no final, usando essa estratégia de árvore que eu falei, e a gente chega numa produção, numa estratégia de produção que vai se verificar mais resiliente do que as outras. Então, a primeira etapa do doutorado é justamente construir esse algoritmo, né, que foi o que a gente fez, a gente está em revisão final já de um artigo sobre isso, logo mais a gente deve estar publicando ele, submetendo ele para análise. O segundo braço na realidade, uma medida de qualidade de soluções para problemas de otimização sob incerteza. Então, você falou, né, a ideia seria otimizar essa alocação de recursos, melhorando a distribuição dentro das localidades com como é que que você disse, Rafa, das localidades que tem maior exposição. Não. Tem maior probabilidade de catástrofe? De fragilidade social, como é que chama essa medida? Vulnerabilidade. Isso, vulnerabilidade. Então, uma região ela tem a vulnerabilidade quantificada. Mas, por exemplo, Morumbi é uma região de São Paulo que, se você fosse tentar quantificar ali a vulnerabilidade, ia dar meio um bug no negócio, porque de um lado é favela, do outro lado condomínio de alto padrão, meio que você tem uma incerteza nessa sua... Nesse caso, a média não seria uma boa medida, né? Nesse caso, a média não é uma boa medida, porque no final a gente ia achar que era, não sei, eu vou chutar, tá, gente? Quem for desses pontos, a gente pode cair, por exemplo, a Liberdade, né? A média do Morumbi poderia ser a mesma média da Liberdade, por exemplo, mas que a gente sabe que não reflete no dia a dia, né? Então, nesse caso, a gente ainda consegue definir um intervalo em que trabalhar com a média não é uma boa solução, mas a gente ainda precisa de uma forma de quantificar as soluções que a gente obtém a partir de um algoritmo, né, que resolveu um problema de otimização sob incerteza, que não seja pautado na observação posteriori, mas sim na quantidade de incerteza que eu estou sujeito dentro daquela solução que eu encontrei. Assim, esse é o tema assim, do meu doutorado, de uma forma geral, tá? E, assim, as aplicações são aplicações diversas, né? Então, dá para... Um algoritmo, ele é um algoritmo genérico, então ele funciona para qualquer problema de otimização sob incerteza. As métricas são métricas de qualidade para problemas genéricos, então também funcionam para qualquer problema de otimização sob incerteza. E esse daí, o artigo, pelo menos, já está mais avançado, já está submetido, já está em análise, mas a gente acabou submetendo antes da pandemia, e aí apareceu a pandemia, eu acho que o tópico de Covid-19 choveu na mesa de todos de todo mundo que está avaliando os artigos, né?
Então, pelo menos ainda está em análise, né? Então, vamos esperar para saber quando que vai vir aí a resposta. Não, legal, nossa, parabéns a vocês dois que explicaram muito bem a tese de vocês, né, que são teses avançadas, explicaram numa linguagem que todo mundo consegue compreender isso, e é importante, não é fácil. Antes de falar um pouco do trabalho de vocês no mercado, que é um dos focos aí, acho que o pessoal está interessado, quem quiser fazer pergunta já pode ir postando também, que depois eu leio. Vocês dois comentaram que vocês têm co-orientadores que trabalham em universidades fora do Brasil, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco, vocês tiveram experiência, vocês foram para fora, passaram um período fora do Brasil. Conta como é que foi um pouquinho aí para a gente, para os nossos pessoas que estão acompanhando. Vamos começar com a Rafaela de novo. Legal. Então, a primeira vez, eu tive experiência fora do Brasil, né? E a primeira vez que eu fui para Edimburgo foi em 2018. Fiquei lá durante 6 meses, fazendo trabalho. E ano passado eu fui para mais um projeto durante mais 2 meses, junto com o meu orientador, o professor Douglas Allen, da Universidade de Edimburgo. E, assim, a experiência foi incrível. Eu acho que tem todo o aprendizado do aspecto cultural, né, de você estar em contato com o pessoal dos mais diversos lugares do mundo, porque as universidades fora, elas têm essa característica de serem muito internacionais, né, de receber muitos alunos de vários lugares. E é bem legal você começar a entender assim as diferenças, né, de background, de cultura também é bem interessante. Legal. E eu acho que um outro desafio assim que acabou me ajudando muito, né, durante minhas experiências no exterior, foi ter a oportunidade de me expor em alguns momentos, do tipo dar uma aula de mestrado, né, junto com o meu orientador, para uma turma de master lá na Universidade de Edimburgo. Isso foi bem legal. E depois a gente acabou submetendo trabalhos para outros congressos, e aí eu fiz uma apresentação em Washington também. E eu acho que você apresentar em outra língua para pessoas que têm backgrounds, né, variados é uma experiência única, né? Então, eu acho que isso trouxe bastante aprendizado. Legal, muito bom, Rafaela. E você como foi o financiamento? Você obteve financiamento daqui do Brasil ou de lá? Na primeira vez que eu fui pelo programa de doutorado sanduíche da CAPES, do PDSE. E a segunda vez foi por um projeto da Universidade de Edimburgo. Legal. E aí tinha uma verba para receber pesquisadores visitantes. Muito bom. E acho que isso também, né, a importância do financiamento, né, porque sem o financiamento da CAPES, eu provavelmente não iria ter essa experiência. Né, e é uma experiência que eu acho que melhora assim, até a nossa qualificação para a gente ficar mais apto para atuar, né, tanto na área acadêmica, quanto trazer o retorno, seja retorno social, seja retorno no mercado mesmo, né, aplicando coisas aqui no Brasil. Isso que você falou é bem importante, né, Rafa? Porque a gente foi bolsista de demanda social da CAPES também. Sim, então, importante. Todo o caminho que a gente trilhou do início da pós até agora só foi possível por causa da viabilidade que foi proporcionada por causa da bolsa paga pela CAPES, né? Então, essas iniciativas que tem tido de tentar acabar com esse tipo de financiamento, de diminuição da importância da universidade pública, ao ponto de falar que só faz pesquisas que não são aplicadas, só está jogando dinheiro no lixo, todo esse tipo de coisa a gente está aqui para provar o contrário, né? Que isso não é nem de longe a total verdade de tudo, né? A gente sabe que generalizar a gente pode estar escondendo um caso ou outro, mas na grande maioria a gente vê que isso não se verifica. Não é um desperdício de verba, né? Toda a verba direcionada para CAPES, CNPq, para todos os órgãos de fomento aí que a gente vê, são verbas bem aproveitadas e dão frutos. Né? E é um investimento, né? A gente vê que todos os países mais desenvolvidos e que acabam distribuindo a riqueza para a sua população também, eles investem muito em pesquisa, né? Tanto que, por exemplo, da segunda vez que eu fui para Edimburgo, eu fui com verba
da Universidade de Edimburgo. Então, eles investem até em pessoas que não são do próprio país para estar indo lá e trabalhando em conjunto com outros profissionais, porque isso realmente traz um ganho, né? Legal, nossa, importante que vocês falaram essa questão da importância do financiamento, né, das bolsas, tanto a bolsa para vocês fazerem doutorado aqui, quanto para a internacionalização. E não tem como fazer realmente ciência ou formação avançada, como vocês estão fazendo, sem financiamento. Então, obrigado por terem lembrado disso. Renan, conta aí um pouco da sua experiência. Você teve experiência fora do Brasil também, né? Sim, eu fui para o Canadá, eu fiquei 6 meses também lá na Universidade de Montreal, fiz estágio de pesquisa lá no CIHELT, que é um grupo de pesquisa de logística, né, de transporte. Foi lá que tive a oportunidade de conhecer o professor Michel Gendreau, que é um dos de renome da área, né, um gênio, e também conheci outros de nome tão grande quanto o Gilbert Laporte também, que a gente se encontrou no corredor uma vez, mas não foi nada demais, né? Mas pelo menos eu vi ele pessoalmente, já vi vários artigos dele, então foi tipo conhecer uma celebridade, assim, né? Então foi super bacana. Conheci grandes amigos lá também. Um dos meus amigos, ele é professor hoje da Federal da Paraíba. E tem uma amiga minha também que hoje é cientista de dados também, terminou o doutorado, foi trabalhar em ciência de dados lá em Montreal. E assim, agora eu vou falar um pouco, a Rafa falou da parte mais acadêmica da coisa, né, dessa relação internacional. Eu acho que do meu período lá, eu acho que a parte que eu mais consegui gerar frutos foi uma parte mais pessoal, né? Eu conheci muita gente legal, conheci muita gente do mundo todo. Tem um amigo meu que é do Líbano, que a gente conversa de vez em quando também. Ele está fazendo pós-doc agora lá em Montreal também. Um colega que é um colega que é do Chile, tem um colega que é da Colômbia, da Alemanha, Itália. Então, assim, hoje a minha rede de contatos ela passou completamente do que eu esperava, né? E são pessoas que você percebe que estão lutando pela ciência em todos os lugares do mundo, né? E a gente tem, às vezes, uma impressão de que a ciência desenvolvida no Brasil não é tão avançada quanto a do resto do mundo. E esse tipo de oportunidade te dá a chance de, não, de ponta também. A ciência desenvolvida aqui, primeiro em português, nos nossos congressos, né, menores aqui nacionais, elas, quando tomam a vitrine das publicações em inglês, elas também têm um impacto internacional muito forte. Então, a gente tem nomes reconhecidos internacionalmente de pesquisadores. O Maculan, por exemplo, é um nome que eu escutei várias vezes, e é um pesquisador renomado dentro do Brasil. Então, você vê coisas que a gente, durante a nossa graduação, às vezes, né, a gente está na faculdade, vê aqueles nomes, aquelas pessoas estudando métodos antigos, século XVIII, século XVII, você fala, nossa, muito tempo disso, mas não, tem nome, a ciência está sendo construída hoje e tem brasileiros envolvidos também, né? Então isso que é bem legal aí de perceber. E essa experiência internacional deu essa lupa para mim, que eu consigo ver e consigo enxergar que a nossa ciência tem relevância sim no mundo, as nossas ideias não são piores que as dos outros, e a gente tem potencial para pensando, né, e sendo responsáveis no nosso caminhar na ciência, né, a gente tem capacidade de alcançar nomes tão grandes quanto que existe na história. Né? Legal, muito bom, Renan. E você, como é que foi mesmo o financiamento para você ir? O financiamento, o meu foi uma coisa engraçada, né, porque é um financiamento do governo canadense para trazer pesquisadores ou jovens, né, para pós-graduação, para fazerem estágios de pesquisa de curto período, até 6 meses, né? É o limite deles lá, que era o ELAP, o sistema de bolsa que eu fui, né? E é engraçado, né? Porque eu
estava dando uma olhada nas oportunidades, aí a Rafaela me mandou uma mensagem e falou, abriu aqui um chamado para ELAD do Canadá. Aí eu peguei e falei, meu Deus, né, mas é longe, Canadá, fui lá, vi a lista de professores, vi o professor Michel Jandreau, falei, nossa, a pesquisa dele tem muita coisa a ver com a minha, vou mandar um e-mail, né, porque, afinal de contas, vou mandar um e-mail. Por que o e-mail? O professor tem que fazer a solicitação do lado de lá, falando, olha, o aluno tal, tá vindo do país tal, fazer estágio aqui, gostaria de solicitar uma bolsa para ele vir. Então, esse e-mail foi um e-mail que foi mandado, eu mandei e falei, Jesus, se der certo, vai ser muita sorte. Você pediu para ser convidado, né? Eu pedi para ser convidado. E acabou dando certo, né? Isso foi uma coisa muito legal. Tinha umas pessoas que também tinham feito a solicitação para ele. Aí eu acabei esperando um tempo para a resposta, aí a resposta acabou vindo em novembro. Aí eu tive que correr com visto, correr com passagem. Parecia que não ia dar certo, mas deu certo no fim. Em fevereiro eu estava lá começando o estágio e voltei em setembro de 2018. Né? Legal, e foi a Rafaela que divulgou, isso eu não sabia. Foi sim. Legal. E foi legal você falar isso, Renan, porque acho que às vezes a gente acaba, né, não sei se tem alunos aqui que vão ver essa live, e às vezes o pessoal acaba não enviando, não tentando as coisas porque acha que não vai conseguir. E assim, é extremamente importante você tentar, pelo menos, porque as oportunidades estão aí. Então, vale a pena, né? Você tentar e conseguir. Né, acredito que foi uma experiência ótima para você. Então, legal você ter lembrado. Né? E também a gente compartilhar as oportunidades, né, com os nossos colegas, porque isso com certeza é programa para todo mundo. Às vezes não é para você aquela oportunidade, mas se você sente que é uma oportunidade bacana, passa para o seu grupo de amigos, passa para o pessoal que você conhece. Às vezes tem alguém que está nesse momento, né? É o timing dela e ela consegue ir porque você foi intermediário aí, né? Não, legal, muito bom. A gente tem oportunidades, a gente tem alunos assistindo, até cumprimentar aqui a Evelyn Braga, o Jefferson Cruz, cumprimentar também a Regina Veloso, que está nos vendo, mandou mensagem aqui. Legal. E quem quiser fazer perguntas, a gente vai fazer perguntas que logo a gente vai estar na fase aí das perguntas. Mas então dizer que a gente tem oportunidades hoje abertas de pesquisadores de fora que estão pedindo que a gente envie alunos lá para participar de projetos em colaboração. Então existe muita oportunidade para os atuais alunos e para os próximos também, assim como vocês tiveram a oportunidade. E como vocês contaram, né, o enriquecimento que foi para a formação de vocês. E bom que vocês também fizeram assim, um trabalho bom lá, que o pessoal continua pedindo para a gente, né? Então, todo mundo que deixa o nosso nome bonito lá. Agora eu queria chegar no ponto aí que acho que muita gente está curioso, saber como que vocês, o que vocês estão fazendo aí no mercado de trabalho, onde vocês trabalham, como é que é o dia a dia. Então, seguindo a ordem aí, vamos, Rafaela, conta pra gente onde você está trabalhando, o que você faz. Legal. Então, hoje eu estou trabalhando na End-to-End Analytics, como o próprio nome diz, uma consultoria em Analytics. Mas acho que o diferencial da End-to-End é que ela é mais focada em algumas áreas, como supply, pricing, planejamento de demanda. Ela traz uma bagagem muito forte de negócios e de experiência nessas áreas, né? Essas algumas, né, que eu citei. E a empresa, ela está há pouco tempo no Brasil, o escritório em São Paulo, ele está em expansão, né, e está contratando, então, quem quiser procurar, mandar currículo para a gente, vai ser ótimo. E é uma empresa que ela surgiu em Palo Alto, né, na Califórnia, lá no Vale do Silício, e assim, o time tem um nível de qualificação muito alto, então, assim, eu me sinto muito feliz, muito grata, né, por ter essa oportunidade. Então, até trazendo um pouco assim para o contexto da live, que eu acho que é bastante pertinente, né? Doutorado no mercado de trabalho, né? Na End-to-End, por exemplo, a maioria, assim, praticamente todo mundo tem mestrado ou doutorado. Né? Acho que o menor nível de qualificação assim é uma especialização, mas a maioria tem mestrado ou doutorado. Né? E o pessoal vem de instituições de bastante qualidade. Então, a gente tem gente do MIT, de Stanford, da Cornell, nos Estados Unidos,
Aqui no Brasil, bastante gente da USP, Unicamp, UFMG, né? Eu que venho do programa, né, em pesquisa operacional, então Unifesp. E aí o que eu queria dar assim de dica para quem está nos assistindo é que eu já ouvi algumas pessoas, né, me perguntarem coisas do tipo: ah, será que vale a pena fazer um doutorado? Porque eu tenho medo de me especializar demais e por me especializar demais ficar fora do mercado. E aí eu digo assim que para a nossa área, pelo menos, né, para ciência de dados, para pesquisa operacional, ter um doutorado, hoje eu vejo como um requisito muito desejável, né? Então, a gente mesmo na End-to-End, às vezes, tem dificuldade de encontrar profissionais qualificados. Existe a demanda por esse tipo de profissional. Então, assim, vale a pena, né? E quem sabe, talvez daqui a uns anos não seja nem mais um requisito desejável, se torne um requisito obrigatório. Então, assim, não tenham medo de aprender mais e de se especializarem cada vez mais nas áreas, né, de atuação de vocês. Né? Isso é uma Legal, dica. Rafaela. E aí, assim, falando mais do meu dia a dia mesmo, a Enchente é uma empresa que trabalha por projetos, então tem vários projetos aqui no Brasil. Hoje eu estou num projeto de uma empresa, uma grande empresa, varejista do setor de moda fast fashion. E, assim, até para mim foi um aprendizado a mais esse projeto em que eu estou atuando, porque eu aprendi muito sobre previsão e time series, né, forecasting, que eram coisas que eu não tinha, assim, que eu não tive tanto contato durante a pós-graduação, embora exista essa linha também dentro do programa do PPGPO, né, para mim está sendo um grande aprendizado, assim, realmente eu gosto bastante do que eu faço. Mas fora esse tipo de projeto, a gente tem muitos projetos na área de otimização, então é o tipo de expertise assim, que a gente está buscando também. Legal, muito bom, Rafael. Acho que vocês têm, assim, pela formação que vocês têm, vocês conseguem correr atrás, às vezes, tem um projeto que exige um conhecimento que você não se aprofundou no doutorado, porque não dá para se aprofundar em tudo, mas você tem condições de pegar e aprender, né? Porque você aprendeu a fazer pesquisa, você aprendeu a aprender sozinha, né? Acho que essa é uma vantagem também de fazer doutorado, aí depois você consegue aprender outras áreas à medida que você vai precisando. Com certeza. Legal, muito bom, muito interessante. Antes de passar para o Renan, cumprimentar aqui também nossa aluna Leila Aboabara, que nossa aluna doutorado do programa, e que em breve, aí, na próxima semana, vai ser palestrante de um congresso internacional. Então, aí mais uma doutoranda de destaque. Agora vamos lá, Renan, conta para a gente aí onde você trabalha, o que você está fazendo. Eu trabalho atualmente na Porto Seguro. Eu sou cientista de dados lá na Porto. O nosso dia a dia lá na Porto, ele é bem dinâmico, tá? Então, a área que eu faço parte, que é a área de ciência de dados, dentro da parte de eficiência operacional, nosso objetivo é ajudar a empresa como um todo. Então, a Porto é uma empresa gigante, ela tem vários produtos, vários clientes, né? É a principal aí, líder de mercado em seguro automóvel, né? Então, a gente tem uma grande quantidade de dados a todo momento chegando, e a gente precisa tratar eles para tomar as melhores decisões, para guiar políticas de expansão, para guiar tomadas de decisão do dia a dia, né? E a ideia da nossa área de ciência de dados é trazer cada vez mais a cultura de analytics, né, para dentro da empresa. Então, as áreas da empresa têm alguns projetos, né, que eles procuram a gente. Então, eles falam algumas coisas que eles gostariam de desenvolver, que eles têm algumas ideias para os produtos, ideias de modelos estatísticos, modelos de otimização. Recentemente, eu trabalhei num simulador para dimensionamento de frota de guinchos, né, para Porto Seguro, para fazer o dimensionamento aí no Brasil. E são coisas são conceitos que a gente vai aprendendo dentro de pesquisa operacional, mas o mercado ele entende como ciência de dados, né?
Então, no final das contas, vocês vão ver muitos cientistas de dados com um background de matemática aplicada, estatística, computação, pesquisa operacional, e, no fundo, foi um nome que o mercado deu para essa coisa, né, de trabalhar com os dados para auxiliar a tomada de decisão da melhor forma possível. Então, o nosso dia a dia é basicamente entender, ter essa visão integrada da companhia como um todo, perceber oportunidades de desenvolvimento dessa cultura analítica dentro da empresa, ajudar como parceiro mesmo no desenvolvimento de soluções para essas áreas e mostrar que, no fundo, assim, não tem mágica, né? Não existe uma chave mestra que resolve todos os problemas. É um trabalho gradual, dia a dia, de olhar para o negócio, enxergar oportunidades, transformar isso no algoritmo, né? E modelando mesmo a operação da empresa de forma a ser cada vez mais pautado em dados para entregar o melhor serviço para o cliente final, né? Legal, muito bom. E assim, desculpa, só mais uma coisinha aí, Rafa. E é uma coisa legal lá dentro que a Porto dá a oportunidade, é trabalhar com problemas diversos, né? Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar com problemas de otimização, problemas de simulação, problemas de modelagem estatística, problemas de eficiência operacional mesmo, em que o mapeamento do processo é feito, estudado uma melhoria de processo, apresentar esses resultados para os gestores das áreas, para eles tomarem as decisões, né? Então, o trabalho é bem completo lá e é bem bacana essa parte aí de desenvolvimento lá na Porto. E sempre que tiver uma vaga aí, vocês vão ter acesso lá no portal da Porto. E quem tiver vontade, pode também entrar em contato comigo que a gente vai conversando sobre isso. Legal, muito bom. Rafa? Legal. Eu só queria complementar um pouco, né, assim, falando do dia a dia, que acho que você modelar o problema e implementar é uma parte do trabalho, né? Mas antes de fazer isso, acho que o Renan vai estar de acordo comigo também, uma boa parte do desenvolvimento é você entender realmente o problema junto com o seu cliente, né? E isso é uma parte que, assim, ela é importante, ela não pode ser deixada de lado. Então, no mundo real, né, é enunciado, né? Exatamente, exatamente. E, além disso, assim, fazer análises exploratórias iniciais, às vezes você não vai direto no modelo super complexo, você tem que entender muito bem o problema, né, implementar o simples, primeiro que funciona, que dá resultado, para depois ir melhorando. Então, tem todo esse aspecto de dia a dia e de estar alinhado à geração de valor mesmo para o cliente, né? Nesse projeto que eu estou trabalhando, eu acho que eu acabei não falando assim do projeto como um todo, ele está bem de acordo com o nome da empresa, né, end-to-end. Então, a gente tem uma ferramenta que ela faz previsão de vendas, assim, muito bem, né, nas lojas, e aí, a partir dessa previsão, a gente vai trazendo para os outros elos da cadeia, então, para o centro de distribuição, para a armazém de fábrica, chegando até no depósito de matéria-prima, e a gente faz essa modelagem completa, né, de todos os aspectos, saindo lá, desde a loja até no depósito de matéria-prima, né? Você precisa fazer, por exemplo, controle de inventário, que é um pouco diferente em cada um desses elos. Aí, como que você modela isso? E durante o desenvolvimento dessa solução, tem muitas coisas que surgem que são regras de negócio, você não vai ver em nenhum artigo, mas, assim, o know-how que a gente tem de lidar com problemas novos, de criar mesmo, né? Acho que o doutorado está muito relacionado a isso, a inovação. Eu acho que ele é muito importante nesse sentido, a gente aproveita muito disso, né? Porque para lidar com coisas que são regras de negócio que não está escrito em nenhum lugar, você tem que, de certa forma, criar também, né? E pensar em como abranger aquilo dentro da sua solução. Uma coisa que você falou, né, Rafa, de quando você desenvolve uma solução, você normalmente não tem um artigo sobre aquilo, né? Porque às vezes a solução está no básico também.
Às vezes é você pegar e falar assim, poxa, eu preciso de uma planilha que esteja com uma macro por trás. Então eu aperto um botão e faz uma solução para mim. Poxa, às vezes é uma coisa que você viu no processo que vale, que traz valor para o cliente, que você implementou, poxa, o dia a dia da pessoa ficou maravilhoso. Tudo bem, você pode fazer a implementação em Python, você pode criar um web service, você pode fazer um front-end maravilhoso, mas às vezes é uma macro numa planilha, entende? Então, a gente, quando faz doutorado, a gente tem que pensar na fora da casinha e resolver um problema que ninguém nunca resolveu. No dia a dia na empresa, a gente tem que resolver problemas que ninguém nunca resolveu ali. É um universo pequeno, né? Que você tendo a sua expertise de pesquisa, é fácil de você sair da caixa, ver a melhor solução que tem no mercado, traz para dentro e internaliza aquilo. Eu acho que uma coisa que o doutorado traz para a gente também, falando assim, por exemplo, como eu dei o exemplo dos artigos, né? Você ser capaz de ler um artigo, de buscar novas soluções e modelos, e aí, assim, isso é útil também, né? Você pode encontrar soluções que casam muito bem com aquele problema que você está lidando. E aí eu acho que a parte da inovação que vem com o doutorado é você adaptar aquele modelo, porque ele não vai ser perfeito para o teu problema, adaptar um modelo básico que você acha na literatura para as condições que você encontra dentro da empresa, com as regras de negócio que são particulares de cada empresa. Não, legal, nossa, fantástica a fala de vocês. Eu estou com várias perguntas aqui, mas eu vou passar para os nossos participantes. A Leila tem uma pergunta que eu vou colocar aí, né? Qual a formação básica de vocês? Contem aí para a gente. Quer responder primeiro aí, Rafa? Pode ser. Bom, não sei se o que se entende por formação básica se vai ser a graduação, mas eu sou engenheira de produção pela Universidade Federal de Itajubá. E aí eu ingressei, assim, eu tive 2 anos trabalhando no mercado, em uma outra empresa, era engenheira de processos, o que eu fazia não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, na verdade. E aí eu voltei para a área acadêmica, porque eu sempre gostei dessa coisa de pesquisa sabe, de desenvolver modelo, e eu senti um pouco de falta, né, disso na minha atuação anterior. Né? E aí eu entrei no mestrado do programa de pesquisa operacional da Unifesp com o ITA, e aí depois de 6 meses apareceu uma oportunidade, e aí eu e o Renan, inclusive, a gente passou para o doutorado direto, né, no meio do caminho, aí, depois de 6 meses. E agora eu tô no final aqui, na reta final do doutorado, previsão de defesa para fevereiro. E aí eu comecei na end-to-end faz 6 meses, e aí assim, um tipo de trabalho muito diferente do que eu tinha tido contato antes, e muito mais alinhado com a nossa área, né, com o que eu gosto de fazer. Então, essa é a minha Legal. formação. A minha formação básica é um pouco diferente da Rafa. Eu não sou engenheiro, eu não sou matemático, eu sou cientista. Eu sou formado em Ciência e Tecnologia pela Unifesp. É um curso interdisciplinar, né? É um curso com terminologia própria, então eu sou bacharel. Mas eu tenho essa formação, ela é bem específica porque você pode montar a sua grade, né? Ela é interdisciplinar, é uma formação interdisciplinar, e você monta a sua grade. Então eu sou bacharel em Ciência e Tecnologia, mas eu montei a minha grade com muitas disciplinas da matemática computacional. Eu terminei o bacharel em Ciência e Tecnologia e fui para fazer matemática computacional junto com o mestrado em pesquisa operacional lá na Unifesp com o ITA, né? Então, passou o tempo, né? Eu acabei fazendo as matérias do doutorado, fiz algumas matérias da matemática, e aí eu fui levando os 2 cursos. Fui para o Canadá, voltei. Quando eu voltei, eu comecei a trabalhar numa consultoria. E aí eu não consegui mais dar conta da matemática, tive que deixar ela um pouquinho descansando, depois, quem sabe, no futuro eu retomo. Mas o doutorado, sigo firme e forte aí também, tem a Rafa, se Deus quiser, fevereiro a gente defende e vai ser feliz, né? Continuando a caminhada aí. Eu acho que a gente tem
quando vem essa pergunta, né, qual a formação básica de vocês, às vezes a gente pensa que é o curso que vai definir aonde a gente vai trabalhar, com o que a gente vai viver no dia a dia, né? E não é isso, não é isso, nem de longe. Que nem ela falou, o que ela fazia antes é completamente diferente do que ela faz hoje. Eu calho de ter uma trajetória meio diferente também, porque eu sou técnico mecatrônico também, né, formado pelo Senai. Então, antes eu trabalhei numa empresa de simulação de avião, eu era técnico, fazia manutenção dessas máquinas, fazia manutenção mesmo de projeção, de projetor, de equipamentos hidráulicos. Depois eu entrei para a universidade, comecei o caminho na matemática e aí eu fui seguindo nessa direção de consultoria. E agora eu trabalho dentro da Porto, fazendo um serviço de consultoria interna, né, mas já não é mais o dia a dia de um consultor normal. Mas assim, a formação básica, ela tem que ser suficiente para te deixar autônomo em construir seu próprio conhecimento depois. Tirando, assim, áreas que você precisa ter um amparo legal, ter o CREA, por exemplo, para desempenhar a sua tarefa, bom, aí você precisa ter formação específica, né? Mas, de forma geral, assim, hoje, as áreas mais quentes, né, que é a ciência de dados, engenharia de dados, você meio que aprende os conceitos básicos na universidade e sai para o mundo para construir o conhecimento de negócio dentro da própria empresa, né? Eu acho que uma resposta que não está na pergunta seria tipo isso. Não se prende tanto em sua formação básica e pensa mais na sua capacitação para o que você quer como objetivo. Se é trabalhar no mercado, se é trabalhar na academia. Legal, muito boa. Perfeito, eu acho que isso é uma tendência do mundo de hoje, né? Eu acho que a gente vive num mundo que a gente está sempre aprendendo e novas áreas estão surgindo sempre. Então, realmente, a sua área de atuação não é uma coisa fixa, né? Você tem que estar sempre aberto às oportunidades, né? A própria ciência de dados, ela, alguns anos atrás nem se falava, nem existia, ou pelo menos não existia com esse nome. E agora a gente tem até curso de graduação em ciência de dados. Mas isso não significa que você, vindo de outras áreas, você não possa se especializar e atuar naquela linha. Não, legal, perfeito, concordo totalmente com vocês. Eu, por ter contato aí com muitos empresários do Parque Tecnológico ou de outros lugares, geralmente eles perguntam assim para mim, Leduíno, tem alguém que saiba aí trabalhar com Python, fazer previsão? Você tem alguém que saiba aí analytics, modelagem? Eu nunca tive pergunta, você tem alguém formado na área X? Não, ele quer saber que indique alunos que saibam fazer tal coisa, ou que tenham condições de desenvolver tal projeto. Então, o mercado ele está amparado em competências, como vocês colocaram, não realmente preso a um diploma mais, pelo menos na área que a gente atua. Né? Bem, infelizmente chegaram mais perguntas aqui, eu vou passando, tá bom? Vou projetando aqui. Então, a Evelyn Braga, que é a nossa doutoranda, também pergunta aí, vocês estão trabalhando em home office? Depois da pandemia, vocês acham que o home office continuará sendo adotado pelas empresas em que trabalham? Legal. Vamos lá. Posso começar? Pode começar. Vamos manter o padrão. Legal, tá. Sim, hoje eu estou trabalhando 100% home office. E o que a gente tem notado, assim, com as equipes trabalhando no home office, é que parece até que teve um crescimento de performance. Eu acho que é uma tendência que vem para ficar. Acho que quando tudo voltar ao normal, espero que logo, eu acho que ainda assim a gente vai continuar trabalhando muito mais home office do que era antes. E lógico que tudo tem um trade-off, né? Às vezes a gente sente um pouco de falta de poder estar ali junto com o cliente, e às vezes não só na parte técnica de resolução dos problemas, mas até de estabelecer um networking, de conversar sobre algo, né, fora do trabalho, que você consegue estabelecer uma conexão um pouco mais forte assim, com o cliente, né? E, enfim, tem coisas que seria legal, importante, né? Você visitar a fábrica, visitar um centro de distribuição para entender melhor. Então, acho que tem casos em que é melhor o presencial, mas eu acredito que, assim, daqui para o futuro, a tendência é a gente fazer uma boa parte do trabalho home office, e aí, durante a semana, não sei, talvez um dia, 2 dias, ou pontualmente, conforme a necessidade,
estar mais no local mesmo, presencial, seja no escritório, no meu caso, né, no escritório da consultoria, quanto no escritório dos nossos clientes. Legal. Obrigado, Legal. Rafa. Renan? Eu estou trabalhando de home office também. E assim, que nem a Rafa, né? Eu acho que, assim, eu já estou mais tempo de home office do que dentro da Porto presencialmente, né? Isso é uma coisa bem curiosa, porque gera uma dinâmica bem diferente de contato. Por exemplo, lá para falar com uma pessoa, eu mandava às vezes um Hangouts, alguma mensagem, e ia encontrar a pessoa pessoalmente, fazer uma reunião numa salinha, né? Então você precisa ter um espaço físico para aquela reunião acontecer, o que gera um problema de agenda, que tem toda uma questão aí de logística que envolve essa situação. A Porto tem vários prédios, então às vezes você precisa sair de um prédio para outro, perde um tempo no deslocamento, sem contar que, assim, antes eu morava em Campinas, né? Então eu tinha que pegar fretado todo dia. Era, assim, o home office veio e eu tô querendo que ele fique mais, mas, assim, não tem uma posição fixa ainda da diretoria, nem da presidência da empresa, então a gente não sabe ainda se vai continuar de home office depois que tiver acabado. Mas, pelo menos para a nossa atuação, em questão de rendimento, a gente continua rendendo bem também, a gente, como presencialmente. A gente só perde, assim, do dia a dia o cafezinho, né? A ida num pão de queijo, a sentar no jardim para conversar sobre um projeto específico. Aí a gente faz tudo por reuniões, né? Mas, assim, tudo tem dois lados também, né? Porque às vezes a gente tem tanta facilidade em ter reuniões que a gente participa de 3 reuniões ao mesmo tempo. Então, as coisas que começam a ficar meio doidas, assim, né? Mas, no fundo, o que a gente está fazendo é aproveitar mesmo essa facilidade da virtualidade das coisas aí, né? Para a gente conseguir tornar mais eficiente o nosso tempo. No fundo, isso gera um pouquinho de estafa, né? Porque você acaba ficando mais cansado, porque você está rendendo muito mais tempo e está rendendo um potencial grande, né? Todo o tempo. Mas isso a companhia também tem feito várias frentes, né, para ir lidando com isso. Então, você tem incentivo de ginástica laboral em casa, você tem acompanhamento psicológico quando for necessário, tem nossas reuniões, né, de final da semana, né, os nossos happy hours, né, a gente faz chamadas, aí conversa sobre assuntos diferenciados. Hoje, por exemplo, o tema era Nietzsche, né? É uma coisa super Legal. básica, super leve para todo mundo ficar bem, né? Durante o período aí. E assim, essa questão do home office, se ela perdurar, a gente está se adaptando bem. E se ela for intercalada com um regime de presencial e home 2 vezes por semana, por exemplo, vai ser também um alívio legal durante a semana. Então, eu acho que o futuro tende a ser mais home office do que presencial, mas não sei se a gente vai ficar 100% home office, não. Legal, interessante. Eu tenho a mesma visão que vocês. Acho que o ideal é ter uma mescla na área acadêmica também. Por exemplo, eu estou participando muito mais de congressos internacionais aqui em casa, né? Então tem a vantagem de potencializar a participação, mas você não tem o contato pessoal, isso faz muita falta. Eu até participei de um que teve mais ou menos um coffee break virtual. Puxa, mas eu achei que não deu certo. É difícil, né? Porque é difícil, não é a mesma coisa. Então, o contato pessoal, ter momentos de contato pessoal, eu acho importante também. Pensa assim, né, que se você vai conversar com uma celebridade, por exemplo, a beirada dela no físico é pequena, né? Você consegue juntar 6 pessoas ali no máximo em volta dela por vez. Na Uhum. internet não, na internet é todo mundo ali, né? E aí fica muito mais difícil. Muito difícil. Bem, temos outra pergunta aqui, também nosso doutorando Jefferson Cruz. Quais diferenças observaram entre a formação de vocês e dos estudantes de PO das diversas nacionalidades que tiveram contato? Vamos manter o padrão aí, Rafaela? Assim, difícil de responder rápido, nunca tinha parado para pensar muito sobre isso. Posso responder então? Você vai Pode pensando? começar. Tá bom. Eu acho que uma coisa legal que eu consegui mais ou menos perceber, tá? Se tiver alguém aí de fora que sabe português e tá me assistindo, desculpa aí, mas
Coisas que eu vejo de diferente, eu acho que a gente é muito criativo. A nossa formação, ela tende a ser muito interdisciplinar, então a gente enxerga os problemas, eu acho que com uma visão um pouco diferenciada nesse sentido, a gente é bem criativo. Normalmente, do lado do pessoal que vem de fora, são muito procedurais eles, né? Então eles começam a trabalhar com problema, vai lá, olha na literatura, tem um script bonitinho do que ele tem que fazer, os autores, procura os principais, vê, monta uma estratégia. Então é muito mais de produção mesmo, né? Então a galera consegue abordar um problema de uma forma formatada, muito mais contínua. Porque às vezes isso envolve recurso também, que a gente não tem acesso. Então, a gente, para tratar um primeiro problema, eu não vou sugerir que eu vou rodar 1 bilhão de cenários e vou fazer uma otimização estocástica maravilhosa que vai. Não consigo, não tenho um supercomputador para fazer isso. Às vezes o cara de fora, ele tem um procedimento, e hoje o procedimento é usar um supercomputador. Ele vira para o lado, tem. Então, a gente acaba tendo que, por lidar com poucos recursos, lidar com essa ter essa criatividade de lidar com pouco e fazer muito. Eu percebi mais ou menos essa diferença, tá? Legal. Questão de qualidade de ensino, a gente não perde para nada, não perde para eles. E eu acho que o foco ele é meio que universalizado também. Então, difícil você ver alguém que é muito específico em uma coisa, tipo, o pessoal da Colômbia sabe mais de simulação do que a gente? Não, não é bem nessa direção. Legal, Renan, interessante. Eu concordo com o Renan, eu acho que tem, assim, semelhanças e diferenças dependendo do lugar de onde a pessoa vem mesmo, né? Então, pensando aqui num exemplo, assim, tipo, concreto, né? Tinha uma colega minha, turca, que ela estava começando a implementar um modelo, uma solução, acho que era um problema de scheduling, algo nesse sentido, para o setor de aviação. Ela estava começando a implementar, eu acho que usando GANs, ou acho que era isso. E assim, conversando com ela, eu senti que ela enfrentou as mesmas dificuldades que eu enfrentei da primeira vez que eu fui trabalhar com aquilo. Então, me parece até que em termos de formação para esse problema específico, estava bastante semelhante, né? Como a Ana falou, não perde nada para o pessoal lá de fora. Né? Agora, uma diferença que eu lembrei, que eu acho que não é nem tanto de conteúdo, mas talvez mais de forma, né? Da forma como as coisas são abordadas. Né? Eu acho que dentro, por exemplo, das disciplinas lá do Master da Universidade de Edimburgo, por exemplo, eu sei que tinha muito mais projetos assim com empresa. Né? Na Unifesp a gente tem até a disciplina de eu não lembro o nome exatamente, né? Resolução de problemas via modelagem matemática. Matemática, né? Que é o professor do INA está oferecendo todo semestre. Mas esforços, assim, nesse sentido, eu acho que era muito mais constante lá de aprender, assim, fazendo um trabalho na prática. E às vezes com uma carga horária em sala de aula muito menor, mas muito maior em termos de desenvolvimento de projeto fora da sala de aula e também, assim, lista de exercícios, esse tipo de coisa, assim, fora da sala de aula. Acho que isso é uma diferença também. Isso mais especificamente lá do Reino Unido. Né? Legal você falar isso daí, porque é meio que uma tendência, né, professor? Que é uma das coisas que você tem pensado bastante aí, de trazer essa interface com a indústria muito nas disciplinas, né? Sair muito do texto, do livro-texto e usar o livro-texto para resolver um problema e ter esse aprendizado ativo, né? Sim, sim. A ideia dessa disciplina de resolução de problemas via modelagem matemática, a gente trouxe a experiência da Universidade do Colorado, com o professor Weldo, e eles têm 35 anos que eles aplicam lá. Veja que a gente, né, tem muito ainda que percorrer. Mas a ideia a Rafaela fez a disciplina, né? Tem um problema que é mais ou menos parecido com o que vocês trabalham. A pessoa vai lá, expõe o problema, não tem nada estruturado, não tem um enunciado, como vocês colocaram. Então, a ideia é preparar os alunos para pegar um problema real, que não é formatadinho, bonitinho, com todos os dados, e propor uma solução no final, né? Digamos, para o cliente é o proponente do projeto. No caso da Rafaela, foi a professora Margarete, da USP, que desenvolveu um mosquito transgênico para
para suprimir, né, o mosquito que transmite a dengue. Foi isso mesmo, né, Rafael? Exatamente. Foi um projeto bem interessante, assim, não tem nada escrito, não tinha nem artigo para pesquisar, né, porque a professora que criou esse mosquito transgênico, então não tinha nem referência. Então, Sim, e aí, a ideia um estudo, né, da dinâmica populacional do mosquito, e aí, para isso, a gente utilizou sistemas de EDO para simular, né, como que seria a introdução do mosquito, assim, a quantidade de mosquitos que você coloca, em qual momento do tempo, qual que vai ser o efeito sobre a população nativa que a gente quer reduzir para que a dengue seja, sei lá, diminuída, erradicada de um lugar. Foi bem interessante o projeto e com participação de alunos de vários níveis e de vários cursos também, né, professor? Sim, a gente combina nos grupos alunos da graduação e da pós. Foi bem interessante. Esse semestre, quem está lecionando, estamos revezando por enquanto eu e o professor Felipe Bueno, né? Então, nesse semestre está o professor Felipe, então ele está trabalhando com dois problemas. Um, a gente começou no semestre passado, um problema que uma empresa propôs de logística, de como alocar containers em navios. Então, navios que percorrem o mundo inteiro. Então, é um problema muito difícil. A gente teve um grupo que, mesmo na pandemia, a gente teve que adaptar essa disciplina que é de resolução de problemas também para o mundo aí virtual, né? Mas aí 2 alunos conseguiram entregar a modelagem do problema e agora, nessa versão atual com o professor Bueno, eles vão implementar a solução. E outro problema é ligado à barragem de Brumadinho também, que o professor Bueno apresentou, é bem interessante. Meu papo tá ótimo, né? Eu agradeço muito, mas a gente chegou aqui no nosso teto de 1 hora, né? Tivemos aí bastante pessoas participando. Agradeço a todos que perguntaram, comentaram. O Luiz Mandacaru também. A live vai ficar, né, disponível para quem não pôde assistir ao vivo, então certamente outras pessoas assistirão. Então, eu vou passar para vocês fazerem aí as considerações finais, o que vocês acharam. Bem, eu diria que foi muito para mim, eu sou marinheiro de primeira viagem, né, primeira live, é um piloto, na verdade, isso que a gente está fazendo. Então, mas com vocês foi muito fácil, agora fiquei mal acostumado. Mas obrigado aí, vocês estão vamos seguir na ordem, Rafaela e Renan, para vocês a mensagem final aí que vocês queiram dar. Legal. Obrigada pela oportunidade. Também sou marinheira de primeira viagem aqui, nunca tinha participado. Então, obrigada pela oportunidade, professor. E achei muito legal bater um papo com vocês. Você viu, Renan, né? Faz tempo que a gente não se fala, o professor Duino também. Então, queria agradecer. E assim, acho que só fazendo um pouquinho de propaganda aqui de novo, como a gente está nessa fase de contratação, então quem tiver interessado, o pessoal aqui da área de PO, mas não necessariamente de PO, né? Qualquer pessoa que tenha interesse em consultoria, em resolver problemas de negócio, aplicar modelagem para trazer valor para negócios, né? Procura lá o LinkedIn da End-to-End, procura o site da End-to-End para fazer a inscrição. E, assim, tem até conteúdos legais, mesmo para quem não está procurando agora uma mudança de carreira. Por exemplo, esses dias mesmo, acho que semana passada, uma das nossas consultoras ela é diretora lá dos Estados Unidos, a Nicole, ela participou de um webinar do Gurobi, na área para otimização de problema de scheduling, como fazer isso via Gurobi. E, assim, esse tipo de conteúdo sempre é divulgado nas páginas também, então acho que pode ser de interesse de quem está assistindo. Legal. E, assim, quem tiver qualquer dúvida, quiser fazer pergunta depois, eu fico à disposição também. E é isso, queria agradecer, foi uma experiência ótima. Obrigado, Rafaela, excelente. Então, aí tem a oportunidade de aprendizado, de trabalho aí que a Rafaela divulgou aí. Obrigado. Renan? Obrigado também, professor. Obrigado, Rafa, pelo companheirismo aí, para a gente estar junto conversando sobre isso. É um tema bem importante. E agradecer também a todo mundo que está envolvido aí, né? Essa caminhada toda de formação nossa, né? Os professores todos que estão envolvidos, quem está tocando aí
o programa de pós de pesquisa operacional da Unifesp com o ITA. É uma iniciativa bem importante, acho que é bem importante mesmo, estratégico, a gente ter esse espaço de conversa para mostrar para todo mundo que a ciência ela é feita por quem está vivendo a necessidade no dia a dia também, né? A gente está aí no mercado, está pensando em alternativas, criando soluções também dentro da pós, e é importante todo mundo saber que a gente está saindo dessa torre de marfim, que todo mundo gosta de falar, que a academia né? Sim. E está dando espaço dentro do mercado, está dando o nome das universidades para frente. E só aproveitando também para fazer uma propaganda, mas aí já não é de oportunidade, né, de emprego, mas sim do nosso Medium. A gente tem um Medium lá na Porto Seguro. Eu coloquei o link nos comentários do Facebook. Para quem quiser acessar aí, é o Medium da Porto Seguro. Essa parte de ciência de dados aí, normalmente quem posta é o pessoal que faz parte da gerência lá, de ciência de dados da Porto. E tem muito material legal, muito material aplicado mesmo. Então, você vai ver códigos em Python de algoritmos que você pode estar usando no seu dia a dia para resolver coisas importantes tanto na sua universidade quanto na sua empresa. Então, fica aí o convite de vocês, quem quiser visitar o Medium, tá o endereço aí o professor colocou na tela também, e quem não estiver acompanhando pelo Facebook, quem estiver acompanhando pelo Facebook pode clicar no link também que está nos comentários. E fica também uma provocação, né? Não se limite pela sua formação básica. Vai atrás de se capacitar, não fique se limitando pelo que as pessoas acham que os brasileiros são. Se abra para oportunidades internacionais, vá atrás de professores, não tenha medo do não, e fique atento a oportunidades de formação e de oportunidades internacionais, porque a gente tem capacidade, como brasileiros, né, a gente tem uma educação de qualidade quando a gente vai atrás de se capacitar além do básico, e a gente tem muita chance aí de crescer e ocupar os espaços mesmo de relevância na sociedade. Então, parabéns de novo pela iniciativa, professor. Obrigado, Rafa, pela companhia também, e tamo junto. Obrigado, pessoal. Tem muita gente aqui dando parabéns, aí o Jefferson, a Evelyn, Gustavo, o Isaac. Agradeço a todos aí, a Regina Veloso, acho que a Rafaela conhece, né? Conheço bem. Então, agradeço aí a todos que nos assistiram, perguntaram, e principalmente a Rafaela e o Renan. Muito obrigado mesmo, acho que a gente inaugurou aí de forma muito boa nossas lives. Essa é a primeira, então em breve a gente vai divulgar a próxima. É um piloto, pelos comentários aqui que a gente recebeu, acho que está aprovado, então agradeço. Vamos ter outras, né? Foi um piloto que deu certo. Então, muito obrigado, boa noite. Muito bom. Até mais. Muito obrigada a todo mundo que participou. Tchau.